episódio de Cannabis na Íntegra. A gente está aqui hoje com a participação do advogado Marcos Maida, que veio para contribuir com a nossa discussão hoje sobre cannabis e política de drogas. Muito obrigada, Marcos Maida, por estar aqui conosco. Marcos Maida, que tem uma trajetória importante nesse tema, trabalha hoje com compliance nessa área e também tem a participação no programa Canábico, com a participação do Fábio Panunzio e doutora Carolina Nossetti, e tem aí todas as quartas-feiras contribuído com o tema em diferentes perspectivas no contexto cannabis no Brasil. Obrigada, Marcos Maida. Obrigado, é um prazer estar aqui com você de novo, participar dessa discussão de tão alto nível. Hoje nós vamos receber o Cristiano Marona aqui, advogado, militante nessa área, que já atua na parte de direito criminal, descriminalização, né, e na Frente Nacional de Política de Drogas. Eu acho que tem coisas muito interessantes que a gente vai conversar hoje. A gente tem que falar um pouco de direitos humanos, falar de população encarcerada. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir. E é sempre um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, né, contribuindo um pouquinho e contando um pouquinho dessa luta que é desmistificar, né, a questão da cannabis no Brasil, e especialmente a parte de cannabis medicinal. Perfeito, exatamente nesse propósito de desmistificar e educar, né, porque é nosso propósito aqui em comum. Inclusive com esse espaço que a gente tem aí a oportunidade de ouvir diferentes profissionais e também tratar até de uma forma mais ampla o tema, e esse é um foco que a gente vai começar a dar também, né? Tratar para quem tem interesse em saber mais sobre o que é a cannabis com fins terapêuticos, né? Quais são esses benefícios, quem está sendo impactado positivamente aqui no Brasil. A gente vai trazer, inclusive, daqui para frente mais essa abordagem também. Mas como o foco hoje aqui é ouvir, sim, como você colocou, o doutor Cristiano Marona, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Mas eu quero trazer uma introdução rápida de quem é o Cristiano Marona, né, que é um dos nomes mais atuantes no Brasil quando o assunto é política sobre drogas aqui, né? Ele foi ex-presidente e é atual membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele também é advogado criminalista, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que foi, inclusive, muito importante para a gente traçar essa estrutura que a gente desenvolveu aqui em termos de ecossistema lá atrás, inclusive tratando desse tema, né, em diferentes abordagens, mas principalmente na perspectiva dos pacientes. Ajudando esses pacientes a trazerem essa temática como um direito ao acesso. Isso em 2015, eles já eram bem influentes. E, finalmente, o Dr. Marona é doutor em Direito Penal pela USP, participa de diversos debates, conferências, simpósios no Brasil e no mundo sobre a questão da reforma da política de drogas. Então, vamos bater um papo com ele? Vamos embora, é isso aí. Perfeito. Doutor Cristiano Marona, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse espaço aqui para a gente ouvir a sua trajetória longa na perspectiva do que a gente já tem de construção nos avanços relativos a cannabis com fins terapêuticos aqui no Brasil, especificamente, que é o foco desse podcast. Fazendo uma retrospectiva, você teve uma grande importância, porque lá atrás você ajudou a gente a montar essa base, mais uma vez, com a sua importância, né, à frente desse debate. Então, eu queria que você introduzisse esse contexto para nós, né, pensando regulamentação, né? O que você imagina, Marona, em curto prazo de tempo, tá? Avanços regulatórios no foco cannabis com fins terapêuticos. Qual que é a tua visão sobre isso? A gente queria introduzir aí ouvindo a tua ideia sobre isso. Olá, Camila. Olá a todas e todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Bem, como você mencionou, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, ela vem fazendo um trabalho no sentido de afastar a política de drogas do sistema de justiça criminal e aproximá-la de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos. A luta pela cannabis como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela é muito anterior à própria plataforma, né? Mas, de fato, ela ganhou impulso nos últimos anos.
O que nós percebemos em primeiro lugar, uma grande resistência das autoridades brasileiras em permitir avanços mais significativos, como, por exemplo, a possibilidade de produção local, né? O que certamente representaria um avanço. O Brasil é um país que tem uma quantidade de terras agricultáveis, uma quantidade de insolação no seu território, que cria condições para que o Brasil seja um player importante nesse mercado. E, no entanto, as autoridades, em especial o Executivo Federal, a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, vêm de toda forma tentando criar obstáculos para que esse avanço ocorra. E isso vai gerando desvantagem para o Brasil e vantagem para outros players, né? Além disso, eu vejo como necessária a superação de um certo discurso, né, que a gente ouve em alguns meios, em alguns círculos, que tenta diferenciar o CBD do restante da cannabis, né? Então, eu acredito que esse tipo de diferenciação, além de não contar com evidências científicas, torna a discussão mais difícil, né, porque desinforma. Nós sabemos que o efeito comitiva revela que não apenas o CBD, mas a cannabis como um todo, o THC, inclusive, possui propriedades terapêuticas. Há hoje uma publicação oficial do Conselho Federal de Medicina que reconhece, por exemplo, o uso da cannabis para o combate à dor crônica, né? Então, qualificar esse debate por meio de evidências científicas, afastar os preconceitos e os tabus morais que envolvem essa discussão e revelar os benefícios que a cannabis vem proporcionando para muitos pacientes, né? Revelar esses casos, dar publicidade, mostrar que pessoas com doenças muito graves estão obtendo progressos, obtendo melhoria nas suas qualidades de vida graças à cannabis, né? Eu acho que os nossos desafios são esses: combater o obscurantismo por meio de evidência científica. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa questão da perspectiva da política criminal sobre drogas, quando a gente faz um comparativo com outros países, principalmente com países da América Latina e países da Europa. A gente tem o Brasil muito atrasado em relação a alguns itens. Quando você bem colocou a questão de direitos humanos, a questão de saúde, a gente sabe que a gente está engatinhando em algumas questões, outras a gente está até andando para trás, né, infelizmente. Mas como é que está essa nossa perspectiva de política pública em comparação com outros países? Essa é uma ótima pergunta. O Brasil é um dos últimos países da América Latina, eu diria do mundo, que ainda criminaliza a posse de drogas para uso pessoal, né? A maioria dos nossos vizinhos deixou de reprimir criminalmente essa conduta. Em muitos lugares, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, houve a legalização, né, da produção, distribuição, comércio da cannabis. E nós temos alguns exemplos do mundo, como as Filipinas ou países do Sudeste Asiático, a Indonésia, que tem algumas das legislações mais graves e punitivas que existem, até pena de morte. No caso dos países europeus, há uma tentativa de achar um caminho do meio, né? Abandonar o paradigma criminal por meio por exemplo, na Espanha, os clubes sociais canábicos, né? As cooperativas de cultivadores que existem nesses lugares, né? De qualquer modo, nós temos aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal discutindo se o artigo 28 é ou não constitucional. O artigo 28 da Lei de Drogas é justamente o artigo que incrimina a posse de drogas para uso pessoal. A grande discussão que eu acho que vale a pena
aprofundar é essa, né? Será que nós necessitamos de uma política de drogas criminal? Quando a gente observa, por exemplo, o caso do tabaco, um caso bem sucedido, né, de política de drogas brasileira, houve uma redução significativa do consumo de tabaco sem a necessidade de utilização da lei penal, né? Foram regras administrativas, proibição de propaganda, proibição de consumo em ambientes fechados, disseminação de informação baseada em evidências científicas mostrando os malefícios que o consumo de tabaco produz. Então, mais uma vez, eu acho que o Brasil continua muito para trás em relação ao que há de mais moderno no mundo, né? Nós estamos na retaguarda do atraso, enquanto os outros países estão discutindo temas da maior importância, né? Então, hoje nos Estados Unidos, no Canadá e no Uruguai, se discute, por exemplo, a questão da potência da cannabis, né? A questão do preço, a questão tributária, a questão do acesso segundo a idade, a questão dos postos de venda, a questão do marketing, se deve haver algum tipo, né? Mas eu acho que os modelos regulatórios, eles variam e estão sendo aperfeiçoados, né? O que eu acho é que nós não podemos abrir mão do caminho. Evidentemente vai haver um espaço, um papel para a indústria, para grandes corporações, mas acho que tem que haver espaço também para cooperativas e cultivadores individuais, né? Infelizmente, essa ainda é uma discussão muito distante da realidade brasileira. É importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala da política criminal, né, que a gente tem repressiva em relação ao uso e ao porte de drogas, a gente tem alguns paralelos que são importantes e a gente não pode deixar de colocar. Aumento da população encarcerada, a gente tem uma série de problemas sociais derivados e problemas econômicos também que afetam em demasia. Quando a gente fala da questão do plantio da cannabis, mesmo que seja para fins medicinais, é outro enfrentamento importante. A gente, assim como eu, você também teve acesso às discussões da PL 339, né, que vai tratar sobre esse tema, e aparentemente esse ponto não está sendo abordado, né, essa questão do plantio individual. Apesar de passar próximo à questão do plantio associativo, né? Como que isso impacta ou tende a impactar o desenvolvimento de uma política pública, né, em relação ao tema? Exatamente. Acho que o grande problema é o fato de que hoje quem define a política pública no governo federal só tem, digamos assim, olhos para o viés repressivo, né, para a perseguição criminal e para a demonização. E aí essa distinção entre CBD e THC, o CBD, remédio, maconha, droga, acaba jogando um papel ideológico importante, porque houve uma mudança no comportamento desse setor que é mais resistente, contrário a qualquer mudança no status legal da maconha. Há algum tempo atrás eles negavam completamente que a maconha pudesse ter qualquer propriedade terapêutica. Hoje, diante da abundância de evidências científicas, eles buscam adequar o discurso, tentando fazer essa divisão, né? E, então, o CBD seria remédio e a maconha seria a droga, o THC, etc. E esse discurso ele tem um objetivo, que é justamente impedir a produção local de cannabis. Porque quando você fala em CBD, há a possibilidade, inclusive, de produção sintética de CBD, né? E o ex-ministro Osmar Terra, por exemplo, que é um dos apoiadores dessa ideia, chegou até a falar sobre isso, e conversou com empresários que estão investindo na produção de CBD sintético. Isso tudo porque, na cabeça dessas pessoas, autorizar a produção local significaria um impulso para a legalização das drogas, em geral, né?
Nós temos também a questão da produção do cânhamo industrial, né? As plantas de maconha que tem uma quantidade de THC muito baixa, 0,2%, 0,3%. Há também toda uma cadeia econômica produtiva que gira em torno do cânhamo industrial. Houve uma decisão favorável a uma empresa aqui do interior de São Paulo para produzir cânhamo, inclusive importante sementes, e posteriormente essa decisão foi revogada, né? Então, o ambiente regulatório no Brasil é o pior possível, infelizmente, né? Do ponto de vista do legislador, do legislativo também. Esse é um tema que já foi muito discutido, mas de concreto as coisas não avançaram, né? Houve uma mudança na lei de drogas no ano passado. Esse assunto poderia ter sido incluído, mas o viés foi no sentido oposto, né? De tornar o Brasil ainda mais, a legislação sobre drogas ainda mais dura. E nós temos como única saída, como única perspectiva positiva nesse cenário, o papel do judiciário, que vem reconhecendo o direito à saúde de quem necessita da cannabis como remédio. Nós já temos 83 decisões judiciais em todo o Brasil autorizando pessoas, e num caso uma cooperativa, a cultivar cannabis para consumo pessoal, para a produção de remédio, né? É importante dizer que no judiciário a cannabis, não o CBD, é reconhecida como a substância que proporciona a melhora, que proporciona o progresso na saúde de quem tem doenças graves, né? E isso se dá porque há muitos médicos que acompanham esses casos e relatam os progressos, né? Então, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos que o Executivo, seja por meio do Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Justiça, seja por meio da Anvisa, e também o Legislativo, por conta dessa inação, né, dessa obstaculização desse debate, embora até, por paradoxal que pareça, existam parlamentares em todos os partidos, em todos os espectros interessados em discutir. Eu diria que a questão da maconha medicinal não é de direita nem de esquerda, né? Ela ultrapassa essas divisões ideológicas. Agora, sem dúvida nenhuma, há uma resistência muito maior por parte do campo conservador mais alinhado à direita, embora haja também nesse campo pessoas interessadas em criar um ambiente de negócio que permita o empreendedorismo nessa área, né? Mas, de fato, o que nós temos de concreto é o judiciário, que são 83 decisões, o que mostra que tem muita gente que não está tendo o seu direito protegido, né? Portanto, uma grande maioria de pessoas poderão se beneficiar e que estão hoje nesse limbo jurídico. Aliás, eu sempre gosto de salientar que a gente tem que aplaudir o judiciário que está enfrentando o tema com bastante força, com bastante consciência, né? Não é uma decisão de direita ou de esquerda, é uma decisão de saúde, né? Principalmente saúde pública. Eu acho que é muito importante. E a gente tem visto realmente decisões que são muito arrojadas em relação ao tema. Eu gosto sempre de parabenizar o judiciário por conta disso, né? Infelizmente o legislativo fica aquém do que a gente espera, mas o judiciário consegue suportar e suplantar essa barreira, que eu acho que é uma barreira importante. Maruna, e agora voltando ao tema que foi tratado aqui, até com uma pergunta feita aqui pelo Marcos Maida, na perspectiva do impacto que a gente tem, né, social em relação à criminalização, né? Se puder compartilhar um pouquinho, até exemplo do Uruguai, que introduziu a regulamentação por lá justamente, né, nessa perspectiva, né, de
enfim, tratar a política de drogas com a seriedade, né, para redução ali da criminalidade, e que deu certo, que vem dando certo, né, a resposta ali para essa regulamentação. E como é que isso no Brasil a gente pode ter, então, impactos positivos lá na frente, né, porque a gente agora está focando, né, nos avanços com fins medicinais, mas quando a gente for falar em relação ao uso adulto, como é que isso pode, na sua visão, impactar o Brasil quando a gente tiver uma regulamentação para uso adulto e na perspectiva de diminuição aí da criminalidade, né, associada à cannabis? Bom, hoje a guerra às drogas, ela, além de não impedir a circulação das drogas que são em tese proibidas, mas que na prática circulam livremente, nós temos efeitos não desejados, né, muito mais graves do que o abuso de certas drogas. Então, a violência, o Brasil é um país, provavelmente o país onde há mais mortes violentas do mundo, o índice de esclarecimento dessas mortes muito baixo, e a guerra às drogas é um vetor dessa violência, inclusive a alta letalidade policial é uma decorrência desse modelo de combate bélico às drogas, a corrupção, o superencarceramento. O Brasil é a terceira maior população prisional do planeta e a lei de drogas é o principal vetor encarcerador, né? Mais de 40% dos quase 1 milhão de presos do Brasil estão lá por conta da lei de drogas. No caso das mulheres, 2 em cada 3. E o fortalecimento das organizações criminosas que ficam financeiramente muito poderosas por conta desse negócio clandestino que é um monopólio do crime organizado, né? Uma mudança de modelo regulatório permitiria, como aconteceu na lei seca, né, havia uma indústria ilegal que, após a legalização, passou a submeter a regras, a pagar tributos, a se submeter ao mecanismo da economia de mercado por meio de estabelecimento de regras, fiscalizações, etc. Além disso, acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é a questão prisional. Então, nós temos prisões superlotadas e, em função disso, alguns defendem, inclusive, a privatização das prisões, que reforçaria essa ideia de prisão como negócio, tá? Eu penso que nós devemos ir no caminho oposto, quer dizer, o que se revelaria uma boa política pública, o que se revelaria uma política pública capaz de atender o mandamento constitucional, né, de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, é justamente uma política de desencarceramento. Então, nós temos que reconhecer que prende-se muito, prende-se mal, e que não dá para continuar nesse ritmo, porque o dinheiro que se gasta na manutenção desse sistema de justiça e penitenciário é absolutamente incompatível com um país com tantas demandas em saúde, em educação, em habitação, etc. Então, diante desse cenário, a regulação das drogas, em especial da maconha, poderia significar uma série de oportunidades, né? Primeiro, oportunidades para reduzir o custo social, uma campanha de desencarceramento em massa. Pessoas que estão condenadas por tráfico de maconha deveriam ser colocadas em liberdade, né? E mais, essas pessoas que foram presas e também as populações vulnerabilizadas que moram nas comunidades mais afetadas pela violência da guerra às drogas deveriam, como compensação, ser priorizadas no novo negócio da produção de cannabis e outras drogas, tá? Essa seria uma forma de compensar os danos sociais sofridos por eles durante todo esse período. Então, eu acredito que a legalização representa uma oportunidade de transformar a sociedade em que nós vivemos, né? Em atacar a desigualdade, em promover mais justiça social. E a chave para isso é uma política de desencarceramento e uma política de regulamentação da cannabis que promova a inclusão social dos que hoje são as principais vítimas da guerra às drogas, né? Os presos e os moradores das comunidades mais pobres.
Isso muito importante que você está falando, porque, na verdade, pensar que a legalização da cannabis ela já existe no Brasil, né? Mas para ricos e brancos. Ainda não para essa, enfim, né? Para negros e pobres, que são os mais afetados, fora na perspectiva do uso medicinal, que são os pacientes, né? Então, temos muitos avanços, naturalmente, né? Mas voltando lá para o início dessa fala, quando lá atrás você iniciou essa luta, né, na perspectiva da cannabis, né, em comparação para o que nós já temos, muita coisa já foi avançada. Então eu sou otimista para pensar, né, e acredito que você também, né, que vem acompanhando cada avanço, né, que é uma questão de tempo aí, bem de curto prazo, acredito eu, para que a gente tenha o cenário ideal, não sei se a gente vai chegar, né, mas pelo menos num contexto muito mais favorável, né. Principalmente no que concerne a avanços aí dentro da luta que você hoje ataca, né? Que é um uso também, né? Enfim, mais amplo desta planta, né? Então, assim esperamos. Exatamente. E assim seguimos com as nossas lutas, né? Porque a gente não pode desistir. Exatamente, Camila. Eu acho que o cenário poderia ser bem melhor, né? Porque quando a gente olha em volta, olha a experiência de outros países, a gente percebe que avançou pouco aqui. Mas o Brasil é um país que tem as suas peculiaridades e passa por um momento extraordinário, né? Então, além de tudo isso, a gente tem também o nosso contexto interno. Mas eu acredito que não há mal que dure para sempre, né? Então, a gente tem que ter a perspectiva otimista de que realmente as coisas vão mudar, se não pela obra da atuação dos nossos governantes e dos tomadores de decisão que estão em posições de poder hoje no Brasil, mas ao menos em função da pressão externa que certamente será sentida aqui no Brasil. Sem dúvida. Então tá bom, Maruno. Olha, muitíssimo obrigada pela participação aqui. Você que está, mais uma vez, há tanto tempo já nessa luta conosco. Compartilhar a sua visão uma grande valia aqui para nós. Então, queria agradecer aí, finalizar essa nosso podcast de hoje. Obrigadão, viu? Obrigado, Maruno. Prazer conversar com você. Um prazer, Marcos e Camila. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Até mais, Maruno. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.